Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Alô, amigos, estamos começando mais uma atividade da AME Maranhão, com a palestra Saúde e Espiritualidade. Meu nome é Gilson Luiz Roberto, eu sou o presidente da Associação Médico Espírita do Brasil. E antes de nós começar a nossa exposição, eu quero convidar todos para que elevemos os nossos pensamentos, procurando apaziguar o nosso íntimo, asserenando os nossos pensamentos e emoções, mentalizando a presença amorável de Jesus, irradiando a sua luz positiva, nos envolvendo a todos nós. Pai querido, Jesus amigo, abençoa, Senhor, o nosso propósito, renovando as nossas energias, alcançando o teu lenitivo e tua paz. Permita, Jesus, que uma fagulha desse teu amor tão puro, uma fagulha dessa tua luz tão justa, alcance os nossos corações nesta hora, trazendo as energias balsamizantes, revigorantes, as vibrações de paz, de harmonia, renovando e fortalecendo a nossa fé. Sê conosco, Jesus, nesta hora, e os nossos benfeitores amigos, Bezerra de Menezes e toda essa equipe de trabalhadores da tua vinha, possam trazer junto a cada um o amparo, a inspiração amiga. Que assim seja. Então, a nossa exposição desta noite é sobre saúde e espiritualidade. Nós estamos num momento histórico da nossa civilização em que a medicina avançou muito, tanto no campo da tecnologia como dos medicamentos, né? Com o advento dos antibióticos, muitas doenças que antigamente matavam, hoje são curáveis, e também, com o avanço da tecnologia, conseguimos cirurgia menos invasivas, diagnósticos mais precisos, tratamentos mais eficientes. No entanto, embora todo esse avanço da tecnologia, da biomedicina, nós continuamos tendo estatísticas bastante pesadas, né? Nós vamos pegar aqui a estatística da saúde mundial, que foi lançado por último, pela Organização Mundial da Saúde, em maio de 2018, algumas estatísticas ainda que nos traz bastante reflexão, né? Em 2016, houve uma estimativa de 477 mil assassinatos. Em 2016 também, estima-se que 180 mil pessoas foram mortas em guerras e conflitos. Esse dado não inclui as taxas de mortalidade para os efeitos indiretos da guerra, como disseminação de doenças, má nutrição e colapso do serviço de saúde. Em 2016 também nós tivemos 4,2 milhões de mortes no mundo devido à poluição. No mesmo ano, a poluição do ar interior e exterior causou cerca de 7 milhões de mortes, uma em cada 8 mortes no mundo. Estima-se que 9 em cada 10 pessoas no mundo respirem ar poluído. A água não potável, falta de saneamento e falta de higiene foram responsáveis por cerca de 870 mil mortes em 2016. E chegamos nesse momento da pós-modernidade,
em que nós aumentamos a nossa tecnologia, o meio de comunicação, nos aproximamos mais através da tecnologia, né, e o conforto, a melhoria, mas foi perante todo esse processo de aumento do conforto, da comunicação, nós continuamos cada vez mais doentes. E uma das principais causas hoje em dia de incapacidade para o trabalho é a depressão, né? Ela passou as doenças infecto-contagiosas. Estamos numa era de ansiedade e depressão. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas vivem com depressão, um aumento de 18% entre 2005 e 2015. Quase 80 mil mortes por suicídio ocorreram em 2016, principalmente na Europa. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. Cerca de 11 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos no Brasil. E este ano, né, estima-se quase 1 milhão de suicídios para 2020, e talvez até muito mais em função da pandemia. Nós temos uma terra que produz alimentos para todos, né? Porém, há tantos que despertam e adormecem com fome. Mesmo com o mundo produzindo alimento suficiente para toda a população do planeta, a cada 4 segundos, uma pessoa morre de fome. Conforme a Unicef, 1,4 milhão de crianças correm o risco de morrer de fome em 4 países: Iêmen, Nigéria, Somália e Sudão do Sul. Há uma crise de fome severa em 51 países do mundo, afetando 124 milhões de pessoas. Aqui uma triste realidade, né? A avózinha com a sua neta gravemente desnutrida, num país da África, e conforme os dados da Unicef, estima-se que 55 das mortes de crianças estão associadas à desnutrição, à fome que debilita lentamente. Isso aí no Congo, na África Central. A Organização Mundial da Saúde também estima existir 100 milhões de crianças vivendo nas ruas, no mundo subdesenvolvido, ou em desenvolvimento, das quais 10 milhões no Brasil. A maioria dessas crianças abusa das drogas, que as ajuda a negar, a fugir da realidade, a matar a fome e a se aquecer. A pequena menina africana, né, que está ali em processo de atendimento pela desnutrição, aproximadamente 20 mil pessoas morrem de fome em decorrência da miséria absoluta. 90 vidas ceifadas por hora, 15 mortes por minuto. Na sua grande maioria, crianças com menos de 5 anos de idade. Em 2017, 151 milhões de crianças estavam com baixa estatura para idade. E 51 milhões de crianças estavam com sobrepeso. Essa é a dicotomia do nosso mundo, né? Enquanto umas estão morrendo de fome, estão subnutridas, outras estão obesas, né, com sobrepeso. Nós temos, atualmente, saiu uma estatística no final de 2018, 832 milhões 450 mil pessoas desnutridas no mundo. Então, o sistema vigente do nosso mundo atual, que tem como pilar o individualismo avassalador, demonstrou-se incapaz de assegurar o bem-estar da humanidade. Nós vivemos o que nós chamamos hoje a pós-modernidade, que, conforme alguns historiadores e sociólogos, é característica de alguns sintomas que reflete uma sociedade doente, né? Uma sociedade que está muito mais voltada para o individualismo do que pelo coletivo, um nihilista, né? E não acredita em muitas coisas, preocupada mais pelo prazer, pelo prazer, que é o hedonismo, uma sociedade muito superficial, em que o hiperreal
vale mais do que a realidade. A imagem tem mais força, mais poder do que a própria realidade. É um sistema onde ninguém é levado a construir algo em comum, onde a competição, o acúmulo e a ostentação predominam em detrimento da solidariedade, da caridade e da compaixão. Então, embora tudo isso que nós estamos observando de avanço na nossa medicina, com cirurgias mais precisas, com pesquisas cada vez mais profundas no campo da epigenética, da genética, né, com domínio da estrutura molecular, do DNA, né, com avanços enormes no campo da terapêutica, embora todo esse conhecimento, as doenças físicas nunca e melhor conhecimento das doenças físicas, nunca estivemos tão doentes. Esse escritor romano, ele vai dizer que o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. O oposto da fé não é a heresia, mas a indiferença. O oposto da vida não é a morte, mas a indiferença. Toda vez que nós ficamos presos no nosso individualismo, no nosso egoísmo avassalador, ficamos indiferentes à dor e o sofrimento do nosso semelhante. Então, hoje nós vivemos essa fase da nossa sociedade desse egoísmo, que é um substantivo masculino, amor exagerado aos próprios interesses, a despeito dos de outrem. Exclusivismo que leva uma pessoa a se tomar como referência a tudo. Então, o egoísmo nós chamamos de doença do ego. Então, essa triste realidade em que nós observamos tanto avanço no campo da tecnologia, da medicina, encontramos o ser humano se sentindo sozinho, né, sentindo um sentimento de abandono, as pessoas distantes uma da outra, ainda com essas doenças emocionais aumentando de uma maneira assustadora. E aí a gente pergunta, pode haver saúde perfeita do corpo se a alma estiver doente? E Emmanuel nos fala que saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, o que está nos faltando? Se nós estamos com tanto avanço, se nós temos tanta melhoria, temos tanta tecnologia, mas continuamos doentes, as doenças emocionais estão aumentando, embora todo o conforto que nós temos na atualidade. Está nos faltando, a realidade do espírito mais presente no campo do conhecimento. O espírito não vai a lado nenhum sem as pernas do corpo. E o corpo não seria capaz de mover-se se lhe faltassem as asas do espírito. José Saramago. Precisamos, então, de ciência e espiritualidade. A alma humana está cansada de ciência sem sabedoria. E envenenado pelo pensamento moderno, o cérebro, nas suas funções culturais, precisa ser substituído pelo coração, pela educação do sentimento. O evangelho e o trabalho incessante pela renovação do homem interior devem constituir a nossa causa comum. Emmanuel, numa mensagem ditada através de Francisco Cândido Xavier, que consta do Reformador de maio de 76. Então, a ciência está cansada de uma ciência sem sabedoria, sem amor, sem coração, sem sentimento. Precisamos espiritualizar a ciência, espiritualizar a nossa medicina. A lição do Evangelho consola e esclarece, encoraja e honra aqueles que a recebem. Mas, se não for usada, não adianta. Então, nós temos no Evangelho o roteiro seguro para a nossa felicidade, é como fosse o remédio do médico divino, mas se não for usado, se o remédio fica guardado nas nossas estantes, de nada adianta a solução, Então, a dimensão espiritual, ela tem que ser resgatada dentro da nossa ciência. Todos nós temos uma dimensão espiritual, ela é algo intrínseco à natureza humana. Mesmo a pessoa que se diz materialista e que não foca na sua dimensão espiritual, não procura desenvolver a sua dimensão espiritual, tem essa dimensão.
tá? Todos nós somos espíritos. E essa dimensão faz parte da natureza humana. Há uma instância em nós que responde pelo cultivo dessa totalidade, que zela pelo eixo estruturador de nossa vida. É a dimensão do espírito. De espírito vem espiritualidade. Espiritualidade é o cultivo daquilo que é próprio do espírito, que é a sua capacidade de projetar visões unificadoras, de relacionar tudo com tudo, de ligar e religar todas as coisas entre si e com a fonte originária de todo o ser. Toda pessoa é espiritual enquanto dotada de espírito. A espiritualidade não implica necessariamente na fé em uma divindade específica. A palavra espírito não se refere especificamente à divindade, mas à capacidade de autoconsciência, de fazer uma reflexão sobre si mesmo. O ser humano é um ser intrinsecamente espiritual, pois demonstra essa capacidade de refletir e autotranscender-se. Então, todos nós temos essa dimensão espiritual, que infelizmente lá, quando a ciência, através do pensamento cartesiano, separou matéria, corpo e alma, para aprofundar o conhecimento, a ciência teve uma ruptura com o espírito. E só aprofundou o conhecimento na matéria, deixando de lado o espírito. E hoje nós temos que resgatar essa relação. Porque olhar o ser humano só sobre a ótica material, sobre a ótica biológica, não é oferecer ao paciente uma abordagem total, né, que abranja toda a seu processo de adoecimento e de cura. Só quando nós olharmos a pessoa dentro dessa unidade, corpo, matéria e espírito e mente, é que nós vamos conseguir, então, ter essa visão de totalidade e buscar as causas profundas do adoecimento que se encontram na alma humana, né? Viktor Frankl, o grande neuropsiquiatra austríaco, ele escreveu um livro, A Busca do Sentido, em que ele tentou, de uma maneira científica, identificar aquilo que pode mover, dar um sentido para as nossas vidas. Ele vai dizer que quando nós temos um sentido que nos move, isso nos dá capacidade de resiliência, de superação, né, de enfrentamento das dificuldades da vida. Quanto maior o sentido que nos move, mais força, mais determinação nós temos para superar as dificuldades. E o sentido da vida está vinculado à questão da espiritualidade. E essa espiritualidade, ela tem 3 componentes que são importantes no processo da busca do sentido. A necessidade de encontrar significado, né, por que estamos aqui, o que nos move, né, razão e preenchimento na vida. Precisamos de necessidade de esperança, vontade de viver. Precisamos também ter fé em nós mesmos, nos outros e em Deus. E todos esses 3 componentes estão vinculados essencialmente à questão de espiritualidade. A necessidade de significado é considerada uma condição essencial à vida. Quando um indivíduo se sente incapaz de encontrar um significado, sofre em função dos sentimentos de vazio e desesperos. Nós estamos hoje vivendo uma sociedade de um vazio existencial, porque muitas vezes falta algo que mova as pessoas, que dê um significado às suas vidas, que só as coisas materiais não têm condições de dar. Toda vez que nós colocamos a nossa felicidade somente em fatores materiais, e que são coisas impermanentes, né, que vão sofrendo transformações, essa felicidade também ela se modifica e ela se destrói. Então, se a minha felicidade é minha casa, é minha família, então se a minha casa pega fogo, se minha esposa morre, né, eu perco todo o sentido que me movia. Então, só quando nós colocamos um sentido muito maior do que só as coisas materiais, um sentido que transcende a visão materialista, esse sentido é capaz de nos dar realmente força, elemento, significado de superação dos embates da vida. Então, conforme nós estamos falando, Viktor Frankl, né, esse neuropsiquiatra,
ele vai dizer que o sentido da vida é um dom e seu sentido nunca desaparece. Né? E ele vai dizer que existem 3 coisas que são inevitáveis na nossa vida. Todos nós vamos passar por essa experiência. O sofrimento, a morte e a culpa. Né? Sofrimento físico, sofrimento material, sofrimento emocional, espiritual. A morte vai chegar para todos nós. E a culpa, que faz parte do nosso inconsciente coletivo, porque nós trazemos de vidas passadas, né, o sentimento de desvio das leis de Deus, o sentimento de culpa. Então, essa tríade de Viktor Frankl, ela faz parte das nossas vidas. E só quando nós temos esse sentido mais forte, é que nós temos condições de superação do sofrimento, da morte e da culpa. Então, por que é importante a espiritualidade dentro da visão médica? Primeiramente, foi feita uma pesquisa que mostrou que 45% dos americanos dedicavam-se à oração por questões de saúde nos últimos 12 meses. Os que oravam mais, que eram mais propensas à parte espiritual, elas tinham mais, se dedicavam mais a buscar o auxílio médico. Ou seja, a espiritualidade, ela favorece a aproximação do paciente com o médico. Durante a internação, cerca de 88% dos pacientes psiquiátricos e 76% dos pacientes clínicos cirúrgicos reportaram nessa pesquisa médica 3 ou mais necessidades espirituais, ou seja, os pacientes necessitam de um suporte, né, espiritual durante o seu adoecimento, durante a sua internação. Essa outra pesquisa feita também lá nos Estados Unidos mostrou que 80% dos americanos diziam que a frase "eu recebo bastante conforto e apoio de minhas crenças religiosas" era verdadeira. Sendo que a partir dos 65 anos de idade, o encontrado era 87%. E mais recentemente, Koenig, que é o médico da Universidade de Duke, um dos grandes pesquisadores de saúde e espiritualidade, verificou que 90% dos pacientes dizem que crenças religiosas e suas práticas são importantes formas pelas quais elas podem enfrentar e aceitar melhor suas doenças físicas. E mais de 40% indicam que a religião é o fator mais importante que os ajuda nessas horas. Então, os próprios pacientes informando, né, aos médicos, à medicina, que a sua fé, a sua crença, a sua espiritualidade é um fator fundamental em ajuda na superação das suas doenças. Aqui no Brasil, o Dr. Fernando Luquezzi, um cardiologista aqui de Porto Alegre, diretor lá do Hospital São Francisco, do Instituto do Coração do Hospital São Francisco, do Complexo da Santa Casa, juntamente com o Dr. Mauro Pontes, outro cardiologista, ele repetiu essa experiência que foi feita nos Estados Unidos com os pacientes aqui no Brasil. E essa pesquisa foi apresentada no Congresso Brasileiro de Cardiologia, em Recife, em 2012. E ele teve mais ou menos as mesmas conclusões da pesquisa americana. 84% dos pacientes brasileiros acreditam que ter fé faz bem à saúde. 88% usa a fé como conforto na doença. E mais da metade dos pacientes gostaria que o seu médico falasse sobre espiritualidade. Mas mais de 70%, no entanto, diz que o seu médico nunca falou sobre esse assunto. Então, os pacientes falam da importância da espiritualidade, gostariam que os médicos abordassem a sua dimensão espiritual, esse assunto com eles, mas a gente percebe que a maioria dos médicos ainda não estão preparados para conseguir fazer esse tipo de abordagem com seus pacientes. A Associação de Faculdades de Medicina Americana, ela vai dizer que a espiritualidade é reconhecida porque colabora para a saúde das pessoas. O conceito de espiritualidade é encontrado em todas as culturas e sociedades. Ela expressa nas buscas individuais para um sentido último, através da participação na religião ou crença em Deus,
família, naturalismo, racionalismo, humanismo e nas artes. Todos esses fatores podem influenciar na maneira como os pacientes e os cuidadores profissionais da saúde percebem a saúde e a doença, e como eles interagem uns com os outros. Então, a própria Associação de Faculdades de Medicina Americana reconhece a espiritualidade como um fator que colabora para a saúde humana e que ela interage no processo médico-paciente, né? E isso vai fazer que várias associações de saúde no mundo vai recomendar que o médico, que a medicina aborde, né, esse assunto, saúde e espiritualidade, religiosidade e espiritualidade com seus pacientes. Vários, o Colégio Americano de Psiquiatria, de enfermagem, né, as escolas americanas de medicina, a Organização Mundial de Saúde, né, recomendo essa abordagem. Então, a gente pode dizer que o corpo, ele é uma expressão da nossa mente. É como se fosse uma caixa de ressonância. Tudo que eu penso, tudo que eu sinto, vai, de uma maneira imediata, liberar uma cascata de substâncias neuroquímicas, os neurotransmissores, os neuropeptídeos, né? E essa cascata de substâncias neuroquímicas, ela vai se expressar no meu corpo através do sistema vegetativo, simpático, parasimpático, e vai chegar em todas as minhas células do meu corpo humano. Então, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, vai ter um contraponto fisiológico. E o corpo, ele vai demonstrar nos seus sintomas, na sua fisiologia, o que eu estou sentindo. Muitas vezes a gente tem dificuldade de identificar as nossas emoções, de perceber o que nós estamos sentindo, né? Muitas vezes a gente fica tomado por um sentimento, por uma raiva, por uma ansiedade, só vai perceber essa raiva, essa ansiedade, quando o coração dispara, ou quando sente uma dor no estômago, quando tem sudorese na mão. Então o corpo, ele revela, através da sua fisiologia, da sua biologia, as nossas emoções, né? Não podemos esconder nossas emoções, até no rosto, na nossa face, nós não conseguimos esconder, né? Estamos surpresos, estamos descontentes, nossos olhos, a nossa cara, a nossa característica facial, ela vai expressar as nossas emoções, né? Tanto que lá no Oriente, a pessoa que está vendendo a dilatação da pupila, né? Porque quando a gente gosta de uma coisa, o olhar muda. Então, ali o vendedor, ele vai aumentar ou não o preço do tapete pela tua resposta fisiológica, a tua emoção está revelando no teu olhar o que tu está sentindo. Então, o corpo, ele é uma caixa de ressonância, ele aumenta, ele transmite todo esse processo das nossas emoções e dos nossos... Vai dizer o seguinte, que o corpo adoece muitas vezes para a gente não enlouquecer. Porque muitas vezes a gente vai colocar toda a nossa carga emocional no nosso corpo humano. E olha, pessoal, o corpo tem uma resistência enorme, é uma máquina maravilhosa. O que ele suporta tensões emocionais, de cargas emocionais durante a nossa vida, essa estrutura é muito forte. Se não fosse, né, iríamos ter condições de suportar uma encarnação toda. E aí, uma pergunta no livro Consolador, a Emmanuel: toda a moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? A Emmanuel responde: as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. É ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Então, é a mente que comanda o corpo, as nossas células estão funcionando sob o controle do nosso pensamento. Então, toda a doença, né, ela tem
como causa a nossa alma, mas também, como fala Emmanuel, é na alma também que reside a fonte de todo o medicamento definitivo para a nossa cura. Se nós buscarmos hoje em dia no PubMed, que é um dos instrumentos mais importantes de busca de pesquisas dentro da biomedicina, e colocarmos lá artigos sobre espiritualidade ou religiosidade e saúde, nós vamos encontrar mais de 70 mil artigos falando, artigos médicos, e muitos artigos desses publicados em revistas indexadas, revistas de grande impacto, né, dentro da medicina. Então tivemos uma evolução, né, da medicina abrindo para a pesquisa, para a compreensão da importância da espiritualidade na saúde humana. E esses achados, então, vai mostrar que quem tem uma vivência espiritual, uma prática espiritual, tem menor taxa de mortalidade, né? 52 estudos feitos examinando relação entre religiosidade e taxa de mortalidade. Nesses 52 estudos, a atividade religiosa apresentavam vida mais longa. 12 dos 13 estudos com metodologia mais sofisticada confirmaram esses resultados. Então, as pesquisas médicas, elas vão afirmar que a pessoa que tem uma prática religiosa, né, verdadeira, uma coisa sistemática, sincera, ela tem 7 anos a mais de vida do que a pessoa que não tem uma prática religiosa. Olha só que coisa interessante, tudo pesquisas médicas, né? Não é mais uma questão só de fé, é uma questão também de ciência. A ciência referendando a importância da espiritualidade. Essa pesquisa mostra que as pessoas que são religiosas permanecem menos tempo no hospital, 6 dias contra 12 dias, né? E numa visão mais prospectiva do estudo, 11 dias contra 25 dias de pessoas internadas. Ao se controlar a gravidade da doença, incapacitação, apoio social e sintomas depressivos, a diferença fica ainda maior. Então, as pesquisas mostram, né, que a meditação, a oração, vai atuar ali no hemisfério esquerdo do cérebro, isso aumento da resposta imunológica, aumento da quantidade de anticorpos. Então, a prática meditativa, a prática da oração, a pesquisa mostra uma melhora do sistema imunológico. Aqui várias pesquisas, né? A pesquisa anterior, a primeira mostrando uma pesquisa feita com as imunoglobulinas A, os anticorpos que tem na saliva de cada um de nós. Um filme da Segunda Guerra Mundial. Primeiro eles mediram a imunoglobulina na saliva das pessoas, depois passaram um filme de guerra, de violência, na Segunda Guerra Mundial. Depois que passaram o filme, mediram os anticorpos na saliva. E só as imagens de violência foram suficientes para abaixar as imunoglobulinas. Daí fizeram diferente. Mediram novamente os anticorpos na saliva, passaram um filme da Madre Teresa de Calcutá, né, aquela pessoa bondosa, né, chegando lá no hospital, prestando a caridade, as pessoas já se levantando, os doentes se levantando, se sentindo animados só de vê-la. Acabou o filme, mediram as imunoglobulinas e elas aumentaram. Olha que interessante a outra pesquisa, que a prática religiosa produziu uma diminuição de 50% dos níveis de interleucina 6. A interleucina 6 é um importante marcador inflamatório no nosso corpo humano. Ele está aumentado, a interleucina está aumentada quando existe uma inflamação no corpo. Então isso mostra que a prática espiritual baixa os processos inflamatórios do corpo humano. A outra pesquisa mostrou o aumento dos linfócitos CD4 em pacientes, né? Então, as defesas dos pacientes com HIV melhoraram a prática religiosa. Aumento dos NK natural killer, linfócito T, que são células que protegem, né, que destroem as bactérias, os vírus, são células que vão
proteger. E essa atividade melhorou, né, a atividade linfocítica nas mulheres com câncer de mama, né, que tem uma prática religiosa. Então, está muito bem evidenciado nas pesquisas médicas que uma prática religiosa ela vai melhorar a nosso sistema imunológico. Em tempos de pandemia, a gente vai ver que a fé, a oração, né, a prática religiosa, ela nos fortalece e melhora a nossa resposta imunológica. Interessante, aqui vocês vão ver o traçado do eletrocardiograma, pacientes com arritmia cardíaca, e esse estudo comparou, né, esses pacientes enquanto em estágio normal, e depois, quando estavam fazendo o mantra ou a oração da Ave Maria. A gente vê que o traçado melhora muito, né? A arritmia ela está bem intensa, e quando a pessoa começa a emitir mantras, ou começa a oração, o traçado melhora, né? A arritmia cardíaca melhora. Isso, aliás, é um trabalho que um médico cardiologista de Harvard, o Herbert Benson, né, foi um dos primeiros cardiologistas a trazer a meditação e o relaxamento no controle da hipertensão arterial e da arritmia cardíaca. Benson fez pesquisa com monges tibetanos, né, que controlavam a temperatura corporal, e muito impressionada veio para os Estados Unidos e começou a aplicar nos seus pacientes, então, o controle das doenças cardíacas através da meditação e de mantras. Isso aqui é uma outra pesquisa que mostra a meditação atingindo, ali, induzindo mudança numa parte do nosso cérebro chamado giro cingulado anterior. Essa região ali que está com a flechinha na figura do cérebro, né? Ela é responsável pela resolução de conflitos, regulação de emoções e comportamento, funções executivas, antecipação de recompensa, pela empatia e também pelo controle da frequência cardíaca e da pressão arterial. Ela faz uma mediação, você vê aqui atrás ali do giro singular anterior, é o sistema límbico, a gente chama de cérebro emocional, e a parte da frente, ali a parte cortical, onde que fica a questão mais racional. Então, essa região, ela media os impulsos que vêm do sistema límbico, do cérebro emocional, para a nossa consciência. Então, quanto maior a ativação dessa região do nosso cérebro, maior capacidade de tu conseguir lidar com esses impulsos, né? De parar, refletir e controlar os impulsos, não ser tomado por esses impulsos. E a pesquisa mostrou que a meditação, ela vai ativar o giro singular anterior, ela vai melhorar a nossa capacidade, que mostra ali a imagem funcional do cérebro, a nossa capacidade de lidar com os conflitos, maior capacidade de resolução das dificuldades, né, quando a gente medita e ora. Isso aqui é uma outra pesquisa, mostrando a relação da mortalidade em pacientes mortalidade por eventos cardiovasculares e a pessoa que tem um propósito de vida. Né. A pessoa que tem um propósito de vida está associada a menor mortalidade por causas e eventos cardiovasculares. Né. Então, foi feita essa pesquisa, uma pesquisa que teve um segmento por muitos anos, teve mais de 136 mil participantes, né, envolvendo 10 estudos, e mostrou que as pessoas que tinham, então, uma prática espiritual, uma coisa que elas acreditavam, um propósito de vida na vida delas, e foi um fator de proteção contra as doenças cardiovasculares. Isso que é uma outra pesquisa mostrando a questão da hostilidade e do envelhecimento celular em homens, né? A gente sabe que a pessoa que é mais ansiosa, né, ela mais irritada, ela tem uma diminuição da telomerase. Telomerase é uma enzima que protege o telômero, que controla, né, o envelhecimento celular. À medida que a gente vai, as nossas células vão se dividindo, o telômero ele vai diminuindo. E chega um momento que ele não consegue mais proteger o código genético e a célula se desorganiza e morre. E quem protege o telômero é essa enzima chamada telomerase. E quanto mais, assim, tu tem equilíbrio, quanto mais serenidade, né, mais telomerase tu tem. Inclusive, a meditação, né, nas pesquisas mostra, a meditação e a oração, ela aumenta a telomerase.
Isso aqui é uma outra pesquisa muito interessante, né? Que fala sobre o aumento da gratidão nos pacientes, associado ao melhor estado de espírito, melhor sono, menos fadiga e níveis mais baixos de índices inflamatórios relacionado à saúde cardíaca. Então, a pessoa que consegue desenvolver um sentimento de gratidão pela vida, de gratidão a Deus, né, que é um estado de espírito que nos dá uma alegria em nossa alma. A pessoa que tem gratidão, ela tem mais alegria dentro dela, reconhece as coisas boas, né, que a vida, que Deus lhe oferece, e isso tem um impacto muito importante na saúde emocional e na saúde do coração. Isso aqui é uma outra pesquisa. O treinamento da compaixão altera o altruísmo e as respostas neuronais ao sofrimento. Então, o que os cientistas começaram a fazer de pesquisa? Não só aquela pesquisa com a ideia com a meditação de paralisar o pensamento, de estabilizar a mente, de evitar aquela agitação mental, mas a pesquisa usando a meditação para desenvolver a compaixão, meditar e pensar, né, em coisas boas, em familiar, em coisas que despertam a compaixão, o sentimento de amor dentro de ti, e do processo da resposta neuronal quando tu treina a compaixão, e essa resposta provocou uma melhora do sofrimento, diminui a dor, né? E essas pesquisas mostraram que a compaixão, ela é possível de ser desenvolvida através da meditação. E lá, então, a conclusão: treinar a empatia, a compaixão e o altruísmo são a chave da felicidade. Estudos mostram que as pessoas nascem com bondade inata, e que é preciso alimentá-la, treiná-la a longa vida. Meditação também deixa a pessoa mais feliz. Esse neuropsicólogo, um dos maiores pesquisadores no campo da meditação, ele foi desafiado pelo Dalai Lama a fazer essas pesquisas de neuroimagem com a compaixão, né? O Richard, ele foi, então, instigado a fazer essas pesquisas com os monges tibetanos. Ele aceitou o desafio e ficou impressionado realmente como a meditação, a compaixão melhora a saúde. E olha que coisa interessante, ele vai dizer que a base de um cérebro saudável é a bondade. Quando que nós ouviríamos alguém, de um cientista de ponta, né, um neurocientista, afirmar isso? Né? A base do cérebro saudável é a bondade. Esse médico, ele tem vários prêmios, né? Ele preside um centro de investigação Mentes Saudáveis lá nos Estados Unidos, e é considerado uma das 100 pessoas mais influentes no mundo, segundo a revista Time. Né? Então, como é que nós vamos entender por que a meditação, por que a oração, por que a gratidão, por que a prática espiritual, ela traz tanto benefício, né? Porque ele vai ativar o sistema parasimpático. Nós temos dois sistemas vegetativos, o simpático e o parasimpático. O simpático está ligado à ansiedade, aceleração, aumento da acetilcolina, aumento da noradrenalina, da adrenalina, aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, a ansiedade, a tensão, a raiva, né, a competição, ele aumenta, ativa o sistema simpático e predispõe ao aumento da hipertensão arterial, da arritmia cardíaca, aumento do cortisol baixa a imunidade, né, favorece a diabetes. E a prática espiritual, ela faz o efeito ao contrário, ele ativa o sistema parasimpático, então diminui a adrenalina, a noradrenalina, diminui o nível de cortisol, aumenta a ocitocina, que é o hormônio do amor, né, da alegria. Quando tu abraça uma pessoa, tu aumenta a ocitocina, aumenta a melatonina, que é o que a glândula pineal produz, então melhora o sono. Então isso faz com que a queda da pressão arterial diminui, baixa a frequência cardíaca, melhora o sono, gera mais otimismo, mais bem-estar e auxilia no metabolismo da glicose. Então, quimicamente, né, nós passamos melhor. Por que o amor, né, ele é importante em nossas vidas? Por que a compaixão, a caridade, ela é tão importante? Porque ele vai equilibrar
os neurotransmissores. Vamos ver lá que o tubinho do amor aqui embaixo, né? A dopamina, a serotonina e a ocitocina estão equilibradas. Quando essas neurotransmissores estão desequilibradas, elas vão demonstrar uma patologia mental, né? Então, a esquizofrenia é excesso de dopamina, a depressão tem baixa dopamina, baixa serotonina, né? No estresse há um excesso de noradrenalina e adrenalina, mas quando a gente está com a mente calma, quando a gente pratica a espiritualidade, a fé, a gratidão, isso tudo tende a se regular, a se equilibrar no nosso corpo humano. Então, como é que nós podemos concluir, né, com relação às pesquisas sobre meditação e oração? Né, o que elas causam no nosso cérebro? Então, elas vão influenciar áreas cerebrais relacionadas com a atenção, com a emoção, com a consciência, a percepção e funções executivas. Ela vai melhorar a relação entre a amígdala, não a amígdala palatina, não é essa amígdala da nossa garganta. A amígdala que eu te falo aqui é uma estrutura que está lá no nosso cérebro, ligada ao sistema límbico. Então, ela vai regular essa estrutura do sistema límbico com o córtex pré-frontal através do córtex cingulado anterior, aquilo que nós já vimos ali, né? Da maior capacidade de lidar com as frustrações, de lidar com as adversidades. Então, ela aumenta a dopamina no cérebro, melhora o reconhecimento de desapego das emoções, menos reatividade impulsiva, melhora a capacidade de redirecionar a atenção, aumenta a massa cinzenta em áreas do sistema límbico, em áreas corticais, e ajuda a diminuir a atrofia senil-cortical. Então, é importante no combate às doenças demenciais, né, de Alzheimer e tudo mais. O que ele produz na mente, né, agora na mente? Diminui a ansiedade, a ira, só deixa eu botar aqui, tá? Diminui a ansiedade, a ira, a depressão, a preocupação, diminui a ruminação mental, ajuda na reformulação na forma de pensar que estimula um melhor estado do bem-estar emocional, maior aceitação e compreensão, maior capacidade de reconhecer e corrigir estados afetivos desagradáveis. Traz um benefício clínico em transtornos de ansiedade, transtornos alimentares, dor crônica, depressão maior recorrente, personalidade borderline. E no comportamento, o que produz a prática da meditação, da oração? Maior equanimidade, não reatividade. Maior aceitação versus rejeição de emoções e pensamentos não desejados. Melhor qualidade de sono, menos compulsão e facilita a mudança de padrões de comportamentos. No corpo físico, né, na fisiologia do corpo, o que produz a meditação? Na diabetes tipo 2, na fibromialgia, na artrite reumatoide, na dor lombar, no déficit de atenção, reduz sintomas em doenças crônicas, melhora a parte, então, imunológica, melhor resposta vacinal, ativa o nosso sistema linfócito, das células linfócitas, natural killer, aumenta a produção de beta-químicas, ativa o parasimpático, diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse, e diminui a interleucina 6, que é um marcador inflamatório que bate as inflamações do corpo físico. Aumenta a vasopressina, aumentando a vasopressina, diminui a fadiga, melhora a memória e melhora o estado de atenção. Aumenta a beta-endorfina, através da via glutamato, isso diminui a dor, diminui o medo. Diminui o cansaço, diminui a frequência respiratória, melhora o humor e bem-estar. Aumenta a serotonina, isso produz mais alegria, né? Isso também tem uma ação de analgesia. A serotonina tem um efeito analgésico nas terminações nervosas. E também aumenta a dopamina. Isso gera mais euforia, mais alegria. Aumenta a acetilcolina, isso melhora a atenção. Aumenta a NAG, que tem um efeito dissociativo, então favorece essas experiências mais psíquicas, né, mais mediúnicas. E na glândula pineal, ela aumenta a melatonina, que tem uma ação sedativa, menor percepção da dor e ajuda na modulação da resposta do hipotálamo. Então, a meditação, ele vai além do relaxamento físico e mental, né?
a meditação e a oração, ele vai além do relaxamento físico e mental. Ele é capaz de modificar a cognição, a emoção, a biologia e o comportamento. E até, conforme mostram as pesquisas médicas, até muda a estrutura e o funcionamento do nosso cérebro, dando um significado existencial de paz e espiritualidade, tendo um potencial terapêutico imenso, né? Por isso que o Harold Koenig, nesse livro Espiritualidade no Cuidado com o Paciente, em que ele faz um resumo das principais pesquisas médicas no campo da saúde e espiritualidade, ele vai dizer que a espiritualidade gera maior sobrevida, a pessoa vive 7 anos a mais, melhora a resposta imunológica, tem uma recuperação mais rápida das doenças, da internação hospitalar, diminui o envelhecimento celular, diminui a incidência do câncer, menos ansiedade e menos depressão. E voltando então ao nosso paradigma médico espírita, pergunta feita a Emmanuel no livro Consolador: em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? E voltamos àquela mesma questão inicial. Para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então, só quando nós realmente focarmos numa saúde que vise a realidade da alma, a profundidade da alma, é que nós vamos encontrar todos os elementos necessários para a perfeita saúde, né? Através da perfeita harmonia da alma. E ainda Luiz vai dizer, no livro Os Mensageiros: poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento a organismos de carne. Semelhante tarefa dignifica a missão de consolo, da instrução e do alívio. Mas no que concerne à cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao homem espírito. Então, o médico ele pode orientar, ele pode ajudar na cura do corpo, mas a cura real depende do esforço de cada um de nós buscarmos realmente os valores do espírito. A doença se relaciona com a forma com que vivemos a nossa vida. A qualidade da nossa saúde reflete a forma com que compreendemos e vivemos a nossa natureza espiritual. Toda a nossa visão de mundo e de homem, toda a forma como nós nos relacionamos com a vida, depende da nossa espiritualidade. Depende de como nós enxergamos a vida, como nós sentimos a vida. E isso vai estar interferindo de maneira direta na nossa saúde. Olha que coisa interessante, né? Bruce Lipton é um biólogo que começou a fazer essa relação entre espiritualidade e biologia. Ele vai afirmar o seguinte: não somos meras máquinas bioquímicas, e também não são os hormônios e neurotransmissores controlados pelos genes que dirigem nossa mente, nosso corpo e nossa vida. O comportamento biológico é controlado por forças invisíveis, incluindo o pensamento. Então, veja que a mente não é a parte física que dirige a nossa mente, mas ao contrário. Quem controla a biologia é as forças invisíveis do espírito, né? O pensamento, as emoções. Isso um cientista falando. Olha que André Luiz vai dizer em Evolução em Dois Mundos. As células são animáculos infinitesimais que se revelam domesticados e ordeiros na colmeia orgânica, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. Então, isso que André Luiz falou, Bruce Lipton está falando. Então, ele já antecipando a ciência, ou seja, a célula segue o pensamento nosso, obedece ao nosso pensamento. Ele relata em Evolução dos Mundos, André Luiz, a seguinte pesquisa: as células são seres vivos que dependem do nosso corpo humano, elas vivem fora do corpo. Se eu pegar uma célula do meu corpo e colocar num recipiente com substância fisiológica e alimentá-la, ela vai continuar vivendo.
André Luiz vai dizer que ela perde a função especializada. A célula do pulmão, do coração, da respiração, deixa de ser uma célula do pulmão, do coração, da respiração, para ser uma célula comum. Porque a especialização da célula, o comando especializado, quem dá é a mente do espírito, né? Provando que ela vai trabalhar conforme o nosso pensamento, né? Emmanuel vai falar também que todos os sintomas mentais influenciam as células em estado de mitose, né, em divisão celular, estabelecendo os fatores de desagregação. Os cientistas estão falando isso. Pensamentos e sentimentos podem afetar o movimento e a divisão ou outra atividade das células, né? A energia do pensamento pode ativar ou inibir as proteínas de funcionamento das células, né? E ali o que o Emmanuel fala em pensamento e vida? A prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares. Kant Sepert, que descobriu os neuropeptídeos, chamados moléculas da emoção, vai dizer que todas as nossas emoções agem sobre o nosso organismo. Então, a mente, o pensamento, as emoções, interferindo sobre o funcionamento das nossas células. E aí voltamos a André Luiz, como afirma, apenas o doente convertido voluntariamente médico atingem a cura positiva. E as afirmativas de Jesus, né? A tua fé te curou, vai, não peques mais, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa maior. Como médico divino, ele sabia que a cura do corpo não bastava, porque precisava mudança de comportamento, né? A mudança de atitude, para que aquela cura se estabelecesse para sempre, para que coisas piores não acontecessem, porque outras doenças depois não viessem novamente a surgir. Então, saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Doença é o processo de retificá-lo, corrigindo erros e abusos perpetrados por nós mesmos, ontem, hoje e diante dela. Uma mensagem no livro de Instruções Psicofônicas do Espírito de Lourenço Prado, né? Então, resumindo, o amor cobre a multidão de pecados. Enquanto que podemos chamar o pecado aqui como doença da alma, né? Como aquilo que nos afasta das leis de Deus. E nos afastar das leis de Deus, nós nos desarmonizamos e adoecemos. E o amor é a retificação, a busca, né, desse equilíbrio, dessa harmonização novamente com a lei de Deus e com a nossa cura. E o amor, ele cobre a multidão dos nossos pecados, é capaz de nos trazer os benefícios que nós precisamos. Então, a proposta da medicina é essa, e quando nós unimos espiritualidade, a proposta é essa: inserir na prática médica uma consciência espiritual, uma prática espiritual que nos faça melhores. O médico, Jesus. O Evangelho. A medicação, monoterapia, o amor. A apostologia, não faça ao próximo o que não gostaria que te fizesse. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus. Então temos nesse médico de almas, né, o médico divino, toda a orientação que nós precisamos para a nossa cura. Nós precisamos recorrer ao médico, reconhecê-lo como médico capaz de nos curar e seguir as orientações que o seu Evangelho tem para cada um de nós. Através dessa integração, saúde e espiritualidade, seremos capazes de aprofundar uma medicina que atinja não somente a superfície do corpo, mas consiga atingir a alma. E aí o médico e o paciente estarão unidos no processo de cura, em que o médico vai indicar o tratamento para o corpo e o paciente vai ajudá-lo através da sua mudança de atitude perante a vida. Obrigado pela atenção, né, que essas afirmativas, essas pesquisas possam nos ajudar a refletir na importância da nossa encarnação e de aproveitá-la o máximo possível para conquistarmos a saúde do corpo, mas acima de tudo, a nossa saúde da alma. Então eu vou convidar novamente aos nossos irmãos para nós
buscarmos o nosso recolhimento e fazermos a nossa oração de agradecimento, lembrando da pesquisa, né, que a gratidão, ela desenvolve o sistema imunológico, melhora a saúde do coração, melhora a parte imunológica. Então, vamos unir os nossos pensamentos e agradecer a Deus pela vida, pelo pão em nossas mesas, pelo nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, pela oportunidade encarnatória que nós nos encontramos, Senhor. Obrigado pelo teu amor que nos sustenta, pela tua luz que ampara toda a humanidade, pela tua presença, Senhor, em nossas vidas, por seres o médico divino de nossas almas. Abençoa, Jesus, os nossos corações, renova as nossas energias, dai-nos coragem, bom ânimo, fortaleça a nossa fé, confiantes na tua luz e no teu amor, possamos vencer todas as adversidades do nosso mundo, das dificuldades que estamos passando, necessárias ao processo de transição do nosso planeta. Sê conosco, Jesus, e que tua luz continue nos amparando hoje e sempre. Que assim seja.